Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. A gente abre aqui a nossa lista de entrevistas no Extracampo para candidaturas à presidência do Esporte Clube Bahia. E hoje a gente está trazendo Emerson Ferretti como convidado. Ele que é da chapa União Tricolor, tem como vice Paulo Tavares. A gente vai ter 1 hora de conversa com o candidato, onde a gente vai fazer questionamentos sobre o que ele pretende fazer em caso de eleição no triênio 2024-2026. Eu estou aqui ao lado de Bia Jesus, que vai me ajudar aqui nessa entrevista para a gente tirar o máximo de conteúdo do nosso entrevistado. Vamos começar o bate-papo com Emerson Ferretti, ele que dispensa apresentações, ídolo do Esporte Clube Bahia, comentarista esportivo, experiência em gestão e agora está tentando esse cargo na presidência do Bahia. Emerson, queria saber como você se vê em relação a esse cargo. Você se sente realmente preparado? Por que Emerson Ferretti é o nome ideal para ser presidente do Bahia? Olá, Ulisses, Bia, todos que estão nos assistindo. Prazer estar participando aqui do seu programa. Parabéns pelo programa. Eu tenho falado muito sobre isso, né? A gente já está em campanha aí, efetivamente tem 20 dias. E foi uma preparação de longo tempo, Ulisses. A ideia não surgiu agora, né? Na verdade, eu gosto de gestão, sempre gostei. Eu com 17 anos já estava na faculdade de administração lá em Porto Alegre. Só que não consegui me formar porque aos 20 anos eu já era goleiro titular da equipe profissional do Grêmio. Então eu precisei optar. Mas eu sempre gostei de estudar muito. E durante a minha carreira profissional de atleta eu sempre estudei, sempre busquei informação, me qualificar. E sempre procurei nos clubes que eu jogava, e em especial o Bahia, né? Porque eu tinha uma abertura maior, né? Pelo fato de ser ídolo e tudo, junto à diretoria, então de subir, de conversar, de entender um pouquinho mais sobre a gestão do clube. E antes mesmo de encerrar minha carreira de atleta, eu voltei para a faculdade de administração aqui em Salvador. E os meus dois últimos anos como atleta, eu frequentei a faculdade e me formei. Eu parei de jogar em 2007 e me formei em 2009. Além da formação em administração, eu sou pós-graduado em gestão esportiva e já fiz vários cursos de especialização em gestão esportiva, em gestão do futebol, enfim, me qualificando. Porque, primeiro, eu gosto de estudar, como eu falei, e, segundo, que eu gosto de gestão. E a ideia de ser presidente do Bahia sempre teve. Enquanto atleta, o Bahia foi o clube que eu me identifiquei, que eu passei a amar, né? Eu criei uma identificação muito rápida com o clube, com a torcida, e passou a ser um projeto de vida após encerramento da carreira. Logicamente, um preparo para um dia poder pleitear esse cargo, que é muito importante, com uma responsabilidade muito grande. E logicamente que após a minha carreira de futebol ser encerrada, de atleta, eu tive outros trabalhos, né? Aliás, exerço alguns até hoje, o comentarista esportivo, já são 15 anos que eu sou comentarista de rádio e TV aqui na Bahia. Mas eu fui para a prática também na gestão com o Ipiranga, onde foram 8 anos de muito aprendizado, em que foram anos que eu pude botar na prática o que eu aprendi na faculdade. Eu tinha o conhecimento fresco na cabeça, o conhecimento teórico, e no Ipiranga eu consegui, dentro de um trabalho de recuperação de uma marca, de um clube, de uma estrutura física, porque o Ipiranga não tinha nada, era um cenário muito difícil. E a gente conseguiu aprender muito e fazer muita coisa pelo clube, principalmente salvar o clube de fechar as portas, né? Essa foi a grande conquista
do trabalho no Ipiranga. Hoje o Ipiranga está vivo, está reformado, tem patrimônio que antes nem isso tinha. E isso me credenciou, esse aprendizado me credenciou. Né? Fora isso, eu tive também trabalhos na Prefeitura de Salvador, na preparação da cidade para a Copa do Mundo, o maior evento esportivo que a cidade de Salvador já teve. Então eu acompanhei e ajudei a preparar a cidade para a Copa do Mundo. Trabalhei no governo do estado, na Sudesb também, que é o órgão que cuida do esporte na Bahia. E trabalhei no comitê organizador da Copa América 2019, que também veio aqui para Salvador. Então eu tenho uma larga experiência dentro do universo desportivo, como atleta, como gestor, como imprensa. São mais de 40 anos, para ser exato, são 44 anos dentro do universo do esporte. E uma preparação muito longa para hoje estar pleiteando o cargo de presidente do clube que eu amo, do clube que eu escolhi, do lugar onde eu escolhi viver, que eu amo a Bahia. Eu nunca escondi isso desde o início, quando eu cheguei aqui. Então, une paixões. O Bahia, a gestão e uma preparação para tudo isso. Emerson, desde a cisão Bahia SAF, Bahia Associação, se criaram em muitas teorias, muitas pessoas pensam de várias formas diferentes sobre o presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Qual a sua visão para você? Qual a importância desse cargo, além do sentimento que você tem pelo clube? Diminuir a participação do presidente, eu acho que é pensar pequeno, né? É você entregar o poder todo ao outro sócio. O que aconteceu foi que esse ano nasceu o Bahia SAF, que é uma empresa privada e que teve 90% e que o Esporte Clube Bahia transferiu todos os ativos de futebol para essa empresa. E 90% das ações dessa empresa foram compradas pelo Grupo City. O melhor parceiro, diga-se de passagem, o melhor parceiro que o Bahia poderia ter atraído. Porque ele é o maior gestor de clubes do mundo. Então hoje nós fazemos parte de um grupo mundial que domina o futebol mundial, porque tem 13 clubes ao redor do mundo e com resultados muito relevantes. E eu daqui a pouco vou trazer transformações que o Grupo City, em todos os clubes que o Grupo City entrou como administrador. Né? Então, se você enfraquece a atuação do presidente do Esporte Clube Bahia, que é dono do Bahia SAF, tem 10%, portanto é dono, é sócio. Se você enfraquece essa participação, você está enfraquecendo o próprio clube. Você está entregando o poder todo ao sócio, que é majoritário, ok, mas ele não é dono sozinho. E o presidente do clube, ele traz a voz e o sentimento de milhões de torcedores. Olha a importância disso, olha a responsabilidade de ser a voz, de ser a pessoa que vai representar o clube junto ao sócio, ao parceiro, o Grupo City no Bahia SAF, que cuida do futebol, que é onde a maioria dos torcedores são interessadas, né? Querem ver a bola entrar, né? Querem ver a bola na rede. É isso que o torcedor quer. Então, o torcedor tem que entender isso. O presidente do Bahia, o Bahia, é dono do futebol também, junto com o City. E fortalecer o clube, e fortalecer esse presidente é um dos deveres que o torcedor tem, o sócio tem, para poder a gente ajudar o Grupo City a transformar a realidade do Bahia em um curto espaço de tempo, para que o Bahia volte a ter conquistas relevantes. Emerson, seu plano de gestão envolve muito transformar o Centro Histórico de Salvador como um novo lar do Bahia Associação, né? Particularmente por já ter trabalhado recentemente pelo Centro Histórico, eu não vejo muita disponibilidade de locais físicos para isso. Você, junto com o Paulo, já tem isso em mente? Já tem um local em mente? Ou é algo para ser pensado a partir do dia 2, em caso de eleição? Primeiro, a ideia não é transformar o Centro Histórico, né? Na verdade, é fincar a bandeira do Bahia no Centro Histórico. Sim. E não só no Centro Histórico, pela cidade de Salvador. A gente, rodando por Salvador, a gente vê, lógico, muitas camisas do Bahia, que são seus torcedores apaixonados, que têm orgulho em vestir a camisa. Mas falta
você ver a marca Bahia pela cidade e não só na Fonte Nova, ou lembrar do Bahia só quando passa na Fonte Nova. Então, uma das ideias é ter uma sede do clube, não a sede do clube, porque a ideia é trazer a sede do clube para a Fonte Nova. A gente já está em conversas com a Arena Fonte Nova e também com o governo do estado. Juntar a sede do clube e também a sede da Fundação Esquadrão, que é um dos nossos projetos também, na Arena Fonte Nova. E, paralelo a isso, ter o Casarão Tricolor no Centro Histórico. Qual é a ideia do Casarão Tricolor? Fincar a marca Bahia no coração da Bahia. O Pelourinho é o coração da Bahia, é onde todos os turistas do mundo que vêm a Salvador passam e eles veem todos os patrimônios imateriais da Bahia. Eles veem o acarajé, eles veem a baiana, eles veem a música, eles veem a capoeira e eles não veem o Bahia. E o Bahia precisa estar presente no Centro Histórico, né? E a gente já iniciou também conversas com o IPAC e respondendo aí, existem sim possibilidades, existem casarões que têm disponibilidade de ser ocupados pelo Bahia. A gente já tem conversas adiantadas para nesse sentido e quando a gente conseguir efetivar esse trabalho e levar, a ideia é transformar esse casarão num ponto de encontro dos tricolores com uma loja, não a loja do Esquadrão, mas uma loja de artesanato tricolor, de produtos do Bahia, mas também um ponto de encontro, um ponto que os tricolores possam se reconhecer ali e principalmente os turistas possam ver a marca Bahia, né? E a partir daí também trazer um outro projeto que a gente tem de criar um roteiro turístico a partir da história do clube. Você tem vários pontos da história do Bahia, pontos da cidade que fazem parte da história do Bahia e que pode ser transformado num roteiro turístico, como existe em Buenos Aires, quando você vai visitar lá o Boca Juniors, como existe em Barcelona, que o Barcelona é um dos pontos turísticos também, né? O estádio e existe um roteiro todo com o motivo do clube, né? E a gente pretende criar isso aqui em Salvador para também ter esse turismo, esse tipo de turismo aqui, a partir da história do clube. Então, transformar a cidade numa coisa que ela já é, né? O Bahia é a alma desse lugar. Mas você precisa mostrar isso para os baianos, né? E também para quem chega para visitar a Bahia. Emerson, a associação, a partir do ano que vem, começa praticamente do zero. Hoje a associação tem somente uma sede administrativa e um setor financeiro, onde as coisas estão ali sendo organizadas aos poucos, digamos assim, arrumando ali uma casa vazia para que o próximo presidente comece a tocar o barco. Se fala aí numa possibilidade de orçamento de 4 milhões a partir do ano que vem, contando já com os 2,5 milhões que são oferecidos pelo Grupo City. Como tornar, já a partir do ano que vem, essa associação rentável, próspera para o futuro do clube? Esse é o desafio do próximo presidente, né? Essa receita que a gente imagina é uma receita que dá para manter um trabalho básico de manutenção de um quadro de funcionários reduzido, de uma sede, mas todos os outros projetos a gente vai ter que buscar receitas, né, em outros lugares para poder executá-los. Já tem um caminho a ser tomado? Já tem vários caminhos para ser executado. Por exemplo, a criação da fundação, que logicamente passa pela aprovação do Conselho Deliberativo e tudo isso, mas a partir do momento de criada a fundação, você pode receber doações diretas de empresas, de pessoas físicas, você pode fazer parcerias com entes públicos, prefeituras, governo de estado, Sistema S, Ministério Público, Defensoria Pública. Você pode ter patrocínios diretos de empresas. Então você traz através de projetos bem elaborados, né, e com o braço social que a fundação vai atuar, você traz recursos, né, para usar na fundação. Nos projetos olímpicos, da mesma forma. O Bahia hoje não tem nenhuma estrutura física para poder iniciar um trabalho no ambiente olímpico. A gente vai precisar construir do zero essa coisa. Passa por bons projetos bem elaborados, aprovados
principalmente nas leis de incentivo federal e estadual, e também passa, logicamente, pela captação de patrocínio. Nós já estamos em contato com uma agência de marketing expert em marketing esportivo de modalidades olímpicas, com quase 20 anos de atuação no mercado, e a gente já tem algumas ideias em relação a projetos que a gente já quer iniciar, porque não podemos perder tempo. Logicamente que tem algumas modalidades que precisam ter um investimento menor, são modalidades individuais e podem ser as primeiras a serem absorvidas pelo esse novo Bahia, pelo Bahia Olímpico. Mas tem as modalidades coletivas que demandam um maior investimento e que, logicamente, precisam ter projetos e patrocínios por trás. Paralelo a isso, falando de estrutura física para ter as modalidades olímpicas, vai ser necessário fazer parcerias, tanto com o poder público, prefeitura, governo do estado, como também instituições privadas, né, clubes, enfim. Por quê? Porque eles já têm essa estrutura física, né? Existe estrutura física aí na cidade que você pode utilizar, mas logicamente para o Bahia utilizar e fazer um trabalho de formação de atletas, montagem de equipes e disputa de competições, e até um dos projetos também criar competições esportivas, né? O Bahia ser um criador de competições esportivas, você precisa ter a parceria para usar as infraestruturas. Apesar de muita coisa já está aí a natureza, né? Por exemplo, a gente tem uma orla, uma costa muito grande que você pode ter vela, você pode ter remo, você pode ter surf, você pode ter vôlei de praia, né? Você tem aí várias modalidades que a natureza já nos beneficiou, né? Gratuitamente. E tem a estrutura física da cidade mesmo, quadras de tênis, quadras de basquete 3x3, quadras de vôlei, né? Ciclismo, as ruas de Salvador, né? Existem pistas de skates, né? Então tem muita estrutura que pode ser utilizada, e eu acho que o Bahia entrando nesse forte no ambiente olímpico, inclusive vai motivar, né? E vai fomentar a modalidade olímpica. Outra coisa que a gente precisa para aumentar as receitas é justamente motivar o torcedor a se associar ao clube, né? Com uma comunicação bastante eficiente, para que ele entenda que, se associando ao clube, ele está fortalecendo o clube, trazendo benefícios para o torcedor se associar, para o sócio, uma rede de benefícios que hoje o sócio do clube, do Esporte Clube Bahia, não tem. A rede de benefícios ficou toda com o sócio torcedor, que pertence à SAF. Então a gente trazer para o sócio do clube essa rede de benefícios para motivar o torcedor a se associar, e também quando tiver as modalidades olímpicas, eu acredito que vai motivar também o torcedor, porque vão ter vantagens em relação a esses produtos todos que podem ser criados com as modalidades olímpicas. Emerson, claro que tem um mundo aí de modalidades olímpicas à vista, mas hoje a preocupação do torcedor do Bahia, sem dúvida nenhuma, é a próxima partida de futebol. É um resultado positivo, os 3 pontos, os títulos, a permanência numa elite do futebol brasileiro, os bons resultados, enfim. E claro, isso passa pelo Grupo City, que hoje comanda o futebol do clube. Como você enxerga esses primeiros momentos do Grupo City, e caso seja eleito, qual vai ser o seu caminho para fiscalizar e acompanhar o cumprimento desse contrato? Vamos lá. Primeiro também eu queria, que ficou pendente na última resposta, destacar o trabalho das embaixadas, né? De pessoas que moram longe de Salvador, amam o Bahia e também são muito importantes, porque fomentam a marca Bahia, não deixam, né? Criam novos torcedores, se associam, enfim. Tem um movimento fora de Salvador de torcedores tricolores organizados nessas embaixadas que a gente precisa fortalecer também e aproximar o clube deles. É um dos nossos projetos também. E podem ser os nossos olheiros, né? Em relação a atletas olímpicos de outras modalidades, enfim. Podem ser nossos parceiros nessa caminhada também. Falando do futebol, a expectativa criada pelo torcedor, a partir do momento que o Grupo City tomou conta do futebol do clube, foi muito alta. Muito alta. E os resultados a gente tem visto
bem aquém. Por mais que mesmo ficando na primeira divisão, a avaliação vai ser que os resultados esportivos foram aquém da expectativa criada. Primeiro, como eu sou do futebol, eu entendo que o futebol a gente não aperta um botão e muda uma realidade de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode. Mas não é o comum. O futebol é um processo, é um trabalho que você vai fazendo ajustes, porque erros são inerentes ao processo e você vai fazendo ajustes, né? Então, às vezes, você trabalha, o resultado vem daqui a 2, 3 anos, mas vem. O importante é vir os resultados, né? Então, essa expectativa criada foi muito em função do que o Grupo City já transformou, por exemplo, o Manchester City, que é o maior campeão inglês dos últimos 15 anos, que é o período que o Grupo City comanda o Manchester City. São 7 títulos ingleses e 1 da Champions League em 15 anos. Né? Ele transformou a realidade de um clube que fazia 44 anos que não era campeão inglês. O Grupo City botou o Melbourne City campeão australiano pela primeira vez em 2021, fez o Mumbai City ser campeão indiano pela primeira vez em 2021, fez o New York City pela primeira vez campeão da MLS em 2021, Yokohama Marinos também campeão japonês depois de muito tempo, e hoje o Girona é líder do campeonato espanhol, um clube que até então era irrelevante no futebol espanhol e hoje é líder à frente dos gigantes Real Madrid e Barcelona. Então essa capacidade do Grupo City de transformar a realidade dos clubes, logicamente que veio para o imaginário do torcedor tricolor. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Só que o primeiro ano é um primeiro ano de ajustes. O Grupo City, inclusive, não conhece bem o futebol brasileiro. Está chegando agora. E é daí a importância de ter um presidente que seja oriundo do futebol. E aí eu acredito que é uma vantagem que eu carrego em relação aos outros concorrentes. Por toda a minha experiência, que eu já, na primeira pergunta, listei aqui, são 44 anos dentro do futebol, eu conheço o futebol brasileiro, né? Essa experiência pode ajudar muito nesse trabalho junto ao Grupo City. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho de 2 sócios que precisam conversar, dialogar, né? E é uma experiência que o Grupo City não pode desprezar. Eles têm a expertise, eles têm o poder financeiro, têm a expertise de administração, têm o poder financeiro, mas a gente conhece o futebol brasileiro e a gente conhece o Bahia, a torcida do Bahia, já foi atleta do clube durante 6 anos. Então a gente junta isso e fortalece o trabalho. É esse sentido que a gente pensa em trabalhar com o Bahia SAF. Emerson, muito se fala sobre o Bahia ser o mundo, mas pouco se vê o Bahia fora de Salvador, aqui na Bahia, no interior, digamos assim. Eu vejo que você foca também numa interiorização do esquadrão, né? E como seria essa interiorização, como fazer com que esses sócios continuem associados à associação, né? Como seria essa estratégia de interiorização do clube? O nosso slogan, inclusive, é o Bahia é o mundo, o Bahia é do povo, né? E o povo não é até para respeitar a identidade do clube, a essência do clube, né? De um clube popular. Então o Bahia é o mundo, mas o Bahia é do povo. E o povo não está só aqui em Salvador, o povo está por toda a Bahia, está inclusive fora da Bahia, né? A gente tem muitos torcedores do Bahia em São Paulo, por exemplo. Quando a gente vai jogar lá, é impressionante como a torcida do Bahia, porque tem muitos baianos, mas tem muitos simpatizantes também, torcedores do Bahia. É impressionante como o torcedor do Bahia ocupa os estádios lá em São Paulo e em outros lugares do Brasil. No interior do estado, logicamente que a gente precisa fazer um trabalho de motivação. Já naturalmente eles já existem, né, torcedores tricolores, porque eles são baianos e o Bahia é uma das forças do futebol da Bahia. Então naturalmente já pendem, mas logicamente que a gente compete com outros grandes times, inclusive do futebol brasileiro e hoje em dia do futebol mundial. Então a gente compete. A presença do Bahia no interior precisa ser reforçada. E principalmente o diálogo com as embaixadas, né? Domingo passado, eu tive num evento, no segundo encontro das embaixadas, né? Um torneio que eles fizeram em Feira de Santana. Participaram 8 embaixadas.
E a gente teve a oportunidade de conversar com todas elas e ouvir um pouco da demanda. Eu acho que passa primeiro por aí. Ouvir o que as embaixadas, né, que conhecem a realidade de cada lugar. Então, a Embaixada do Senhor do Bonfim, a Embaixada de Capim Grosso, de Alagoinhas, de Feira de Santana, né, de Quixabeira, né, eles conhecem a realidade local e eles podem trazer para nós quais são as necessidades. E a partir daí nós trabalharmos juntos, né? Da aproximação. E eu venho de um lugar, Bia, eu cresci na divisão de base do Grêmio e o Rio Grande do Sul, para mim, é o lugar que melhor trabalha essas questões de embaixada. E inclusive consulados, né? Ainda Sim. Tem a figura dos consulados lá. Grêmio e Inter são talvez os 2 times no Brasil que melhor trabalham isso. Toda a cidade do Rio Grande do Sul tem a embaixada do Inter, a embaixada do Grêmio, o consulado do Inter, o consulado do Grêmio. E o trabalho deles é muito forte. É muito forte. Eles criam eventos, eles levam as divisões de base do Grêmio, do Inter para jogar lá. Eles têm atividades culturais, sociais, enfim. E essa expertise deles a gente pode também trazer. E eu tenho acesso. Eu cresci dentro do Grêmio, eu tenho acesso a Grêmio, eu tenho acesso a Inter, eu tenho acesso à Juventude. E a gente pode fazer um benchmarking para entender como eles agem, né? Ouvir as embaixadas aqui do nosso interior e adaptar a nossa realidade. Então isso precisa ser feito. E aí a gente vai estar fortalecendo o trabalho no interior e as embaixadas sendo um braço do Bahia em cada lugar, criando novos, não é criando, mas trazendo novos torcedores, gerando receita, vendendo produtos, criando eventos culturais, eventos sociais, eventos esportivos, né, com a participação do clube. A gente também trazer essas embaixadas para jogos do Bahia aqui na Fonte Nova, em algum momento do ano, fazer com que esse encontro das embaixadas possa ter uma vez no ano aqui em Salvador, quem sabe disputar um torneio dentro da Fonte Nova, que é onde o Bahia joga. Então tem muita coisa boa que pode ser feito, né? Mas logicamente que a gente precisa, num primeiro momento, entender a necessidade deles, abrir um canal de comunicação para entender o que eles precisam. Emerson, sua chapa é uma união tricolor de alguns grupos políticos que fazem parte do Bahia, e um deles é o Simplesmente Bahia, que é o grupo do atual presidente Guilherme Belintani. Você tem o apoio dele, como você avalia a gestão dele e como você encara, de repente, uma possível pecha de continuismo com a sua candidatura? Inclusive os concorrentes tentam, né, colocar isso, né? Primeiro, o Belintani teve seus erros, mas eu acho que ele teve muitos acertos na gestão, né? Ele pegou o clube com 14 mil sócios, está entregando com mais de 50 mil. Ele pegou o clube com 80 milhões de orçamento, está entregando com quase 200 milhões de orçamento. Ele criou a loja, a marca própria, Esquadrão, ele criou a loja do clube, ele criou o museu do clube, né? Criou o núcleo de ações afirmativas que encheu de orgulho o torcedor tricolor. Tem muita coisa boa e talvez a maior conquista, né, dessa gestão foi trazer o maior grupo de gestão de futebol do mundo, que é o Grupo City, para ser parceiro do Bahia. Então tem muita coisa boa, né? Eu sou um candidato independente, Ulisses. Eu não sou filiado a nenhum dos grupos políticos do Bahia. Eu não fazia parte da política do Bahia até pouco tempo atrás, quando começou a se materializar a ideia da candidatura. Eu precisei me aproximar das pessoas que fazem a política do Bahia, porque qualquer candidato precisa ter uma chapa de 100 conselheiros, né, para poder escrever a sua candidatura. Então eu precisava ter acesso às pessoas que fazem a política interna do Bahia. E eu não sou filiado a nenhum grupo, como eu falei anteriormente. Eu estou indo com a chapa 123, que é a chapa do Bahia na Veia, que foi o primeiro grupo que entendeu que o Emerson era o melhor nome para concorrer à presidência. Eu conversei com todos os grupos. Talvez eu não tenha conversado só com o 100% Bahia, que desde o início teve Leonardo Martinez como candidato. Mas todos os outros grupos eu conversei, me coloquei à disposição, fui sabatinado por alguns deles e estou indo com
quem entendeu que o Emerson era o melhor nome. E aí são 4 grupos: o Bahia na Veia, a Nova Ordem Tricolor, a Convergência Tricolor e o Simplesmente Bahia. E eu tenho como meu vice o Paulo Tavares, que foi um consenso desses 4 grupos, que seria o melhor nome para compor a chapa comigo, justamente pela expertise dele dentro do Bahia. Ele é um dos 2 únicos conselheiros que desde 2003, né, desde a intervenção, ele fez parte de todas as gestões, inclusive foi conselheiro fiscal no primeiro mandato de Belintani, né? E ele conhece muito bem o clube e toda os números, enfim, a máquina toda do Bahia, como funciona, ele conhece muito bem. Então ele vem complementar, além de ser um empresário bem-sucedido, né, que entende muito de gestão. Então ele vem complementar as minhas características e foi um consenso dos 4 grupos. Então eu estou muito satisfeito com a escolha. Belintani, Vitor, a atual diretoria, não se manifestou, né? Se mantém neutro até então. E para mim eu estou feliz porque eu estou indo com gente que acredita no que eu acredito para o Bahia, que é o sucesso da SAF, né? Eu votei a favor, votei sim, defendo esse trabalho que foi feito, vou trabalhar para desenvolver a SAF junto com o Grupo City, e quem acredita nisso também tem me apoiado. Emerson, foram 7 anos no Ipiranga entre 2010, 8 anos, 2010 e 2017. Muito tempo de clube. Qualquer gestor tem os seus erros e os seus acertos. Qual o seu principal acerto no comando do Aurinegro e qual o seu principal erro? Eu vou até expandir. Qualquer gestor, não, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Erra e acerta. Exato. Em todos os momentos da vida profissional, pessoal, enfim, né? Com os amigos a gente erra também, acerta. Então, logicamente que erros aconteceram. Até pela inexperiência, né? Eu era atleta, eu fui atleta a minha vida toda. Sim. Apesar de ser formado, foi minha primeira experiência na prática. Se gestores experientes erram, por que eu, que era a minha primeira experiência como gestor, não iria errar? Claro que houve erros, né? Mas eu acho que a maior conquista e o meu maior legado no Ipiranga foi ajudar e trabalhar e talvez ser o principal elemento desse processo de salvar o clube. O clube estava fechando as portas. O clube não tinha isso aqui, Ulisses. Não tinha uma caneta. O clube não tinha uma bola. O clube não tinha nada. O clube tinha dívidas quando eu cheguei no Ipiranga. A Vila Canária, que é seu único patrimônio, seu centro de treinamento, já tinha sido perdida, a posse da Vila Canária. O clube não tinha nada. E hoje você vê a realidade do Ipiranga completamente diferente. A Vila Canária é do Ipiranga, foi recuperada na nossa gestão. A Vila Canária hoje está reformada. A Vila Canária hoje tem um campo de grama sintética, tem refletor, tem arquibancada, enfim. É um estádiozinho que comporta jogos de pequeno porte. O clube está vivo. E essa foi a grande conquista. O clube voltou aos campos enquanto eu era gestor. Quando eu cheguei, o Ipiranga fazia 10 anos que não disputava um campeonato baiano. A gente conseguiu, sem dinheiro e sem uma equipe qualificada, colocar o time novamente em campo. Isso já foi uma grande conquista também. Mesmo sem estrutura. Tiveram dias que a gente acabou de treinar às 6 horas da tarde e não sabia onde ia treinar no outro dia. Porque a Vila Canária estava numa degradada e Salvador é carente de campos de futebol. E era essa situação que a gente enfrentou no Ipiranga, né? E a gente conseguiu muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, a gestão elogiada por praticamente toda a imprensa na época, né? Então foram muitas conquistas no Vitória. Os erros, talvez a inexperiência, né, que eu fui aprendendo com o andamento do trabalho, né, porque eram muitas situações novas e que eu precisava resolver, né? Eu, como presidente, precisava tomar frente e resolver, tomar decisões. Logicamente que nem todas foram corretas, mas eu acredito que a maioria, e é isso que importa. O maior erro, você consegue citar, lembrar de alguma história?
O maior erro, talvez, assim, eu não sei se eu considero um grande erro, mas eu percebi que, nas primeiras conversas, que o Ipiranga, as pessoas achavam que o Ipiranga já tinha fechado as portas. E aí eu deduzi que, assim, a gente precisa mostrar à sociedade que o Ipiranga está vivo. E de que forma? Qual é a melhor forma? Botar o clube para jogar, o time para jogar, mesmo sem condição. Então, já no primeiro ano, a gente botou o Ipiranga para jogar. E, logicamente, que o torcedor quer os times vitoriosos. Mas a gente botou para jogar, para marcar terreno, para mostrar para a sociedade, o Ipiranga está disputando, então ele está vivo. Porque era muito difícil conseguir apoio no início, só falando que o Ipiranga não tinha morrido. Eles precisavam ver o Ipiranga jogando a competição para poder. Então a gente botou o Ipiranga nos primeiros anos sem dinheiro, mas botou só para disputar. E logicamente quando você coloca um time em campo, você é cobrado pelo resultado. É que nem um jogador quando entra em campo, às vezes ele está machucado, está com problema em casa, não está bem emocionalmente, mas a partir do momento que ele entra em campo, ele é cobrado pelo desempenho. Perfeito. Ninguém quer saber se ele está com problema, se ele está desestabilizado emocionalmente. Ele está dentro de campo e tem que desempenhar. E o Ipiranga foi a mesma coisa. Então existem cobranças em relação ao desempenho do time de futebol do Ipiranga, mas de pessoas que não conheciam a realidade, não conhecem ou não conheciam a realidade do clube e a dificuldade de colocar o time em campo. Né? E mais ainda de buscar resultados, que era mais difícil ainda, sem dinheiro. Emerson, como você visa manter os atuais associados junto à associação e, melhor, como você busca trazer novos parceiros, novos sócios para o Esporte Clube Bahia? Vamos lá, já até comentei. Primeiro, precisa ter uma comunicação muito aberta e muito franca, direta com o torcedor, com o sócio. Né? O clube precisa melhorar. Nem o clube, nem o Grupo City fez uma comunicação eficiente neste ano. Né? É um dos pontos fracos que a gente observou. Então isso precisa ser melhorado para que o torcedor se sinta pertencente, participativo. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é trazer uma rede de benefícios para o plano de sócios do clube, para que o torcedor perceba vantagens em se associar. Além de fortalecer o clube, gerar receita, mas que ele tenha vantagens para se associar. Né? E a partir daí, você fazer parcerias, como eu falei, a gente vai ter parcerias nas modalidades olímpicas. A partir do momento que o Bahia tiver times disputando competições, o engajamento do torcedor é automático. Né? Então, você ter um time de basquete do Bahia, o torcedor tricolor vai ao ginásio assistir. O Bahia fazer uma competição de ciclismo na cidade, o torcedor tricolor que gosta da modalidade vai participar. Se tem um time de vôlei de praia, o torcedor tricolor vai prestigiar. Então você começa a engajar o torcedor de outras formas. E a partir daí você cria produtos, né, dessas modalidades, você comercializa esses produtos, isso tudo vai gerando receita e você vai atraindo parceiros. A marca Bahia é muito forte. A marca Bahia tem condição de transformar a realidade olímpica aqui da Bahia, se trabalhar de certo, e de trazer parceiros, empresas privadas, iniciativa privada, para junto do Bahia, para potencializar. Então, a marca Bahia precisa ser muito bem explorada no bom sentido para potencializar esse trabalho. Emerson, principalmente nesse começo do trabalho do Grupo City no Bahia, o presidente da associação e o vice-presidente também, ele serve como fio condutor das relações com as entidades do futebol, como a CBF, Federação Baiana, enfim. O próprio exemplo disso é a presença do vice-presidente Vitor Ferraz numa reunião com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o Cadu Santoro, o diretor, e o CEO do Grupo City, o Raul Aguirre. Como você enxerga o atual momento da relação do Esporte Clube Bahia com a CBF, que é a entidade máxima, e na sua visão, caso seja eleito, como você pretende melhorar essa relação, ajudando o Grupo City nessa relação, claro? Ulisses, eu acredito que tudo passa por diálogo, sempre. Sempre. Não é brigando que a gente vai conseguir ter o respeito ou conseguir algumas coisas.
E ter diálogo não é baixar a cabeça, não é ser submisso, é se posicionar, mas com diálogo. Você pode se posicionar sem brigar, né? Então eu acredito muito no diálogo, se posicionando. A gente tem hoje na presidência da CBF um baiano que conhece muito bem a realidade, que conhece muito bem as pessoas que fazem o Esporte Clube Bahia, né, que tem uma boa relação com o clube, até porque foi presidente aqui da nossa federação por muitos anos. E a gente tem esse canal de comunicação aberto, o acesso à CBF, a Edinaldo, aberto. Então isso pode ser feito com muito diálogo, sempre, 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 sempre. Não é ser beneficiado pela CBF, mas sim ser respeitado, né? Isso a gente tem que buscar ao máximo, através do diálogo, e agora com o Grupo City, que é um player internacional, que tem poder, que tem força, que também precisa ser ouvido nessa comunicação, nesse diálogo, nessa interlocução com a CBF. Emerson, enquanto jogador, você viveu a realidade de um Bahia como clube empresa, na parceria do Bahia com o Opportunity. Eu queria que você trouxesse um relato de como você via o trabalho naquela época e como isso pode ser útil para o seu trabalho como presidente, principalmente na relação com os jogadores, né? Querendo ou não, o presidente vai ter uma presença ali no setor consultivo do City, querendo ou não, vai ter também esse relacionamento com atletas. Você que tem uma experiência, tem um diálogo com os jogadores, pode ser importante nisso. Sim, eu acredito que os jogadores vendo o presidente como sendo um deles, né? Ou como foi, o presidente foi um de nós, já esteve aqui. Eu acho que eles vão criar uma aproximação, uma empatia também grande, né, em relação a isso. O BASA, né, que era o Bahia SA da minha época, tinha um formato diferente, né, do que foi constituído agora com Bahia SAF. E quem comandava o futebol do Bahia não era o pessoal do Opportunity. Eram as mesmas pessoas que já estavam. Eram as mesmas pessoas que já estavam, exatamente. Então, na prática, não mudou muito ali o dia a dia, as decisões. Tinha o dinheiro. Tinha o dinheiro, tinha, né, essa retaguarda, né, mas o dia a dia eram as mesmas pessoas. Então, não tinha muita diferença. Sim. Né? Somente num ano, em 2004, que parece que o Opportunity tomou mais à frente, colocou pessoas na gestão, né, para poder tomar as rédeas do clube um pouco mais, né? Então era diferente a configuração. Eu vou logo para a pergunta que não quer calar os torcedores tricolores. Já existem esportes que vocês estão querendo iniciar na associação, ou esses esportes ainda vão ser estudados? Já tem esses? Quais seriam esses esportes? Bia, o primeiro passo é filiar o Bahia em todas as federações que possíveis. Existem. Né? A gente não tem essa informação ainda. Se o Bahia é filiado às variadas federações. É o primeiro passo. Filiar também ao Comitê Brasileiro de Clubes, que é que faz parte do Sistema Nacional do Esporte, recebe verba das loterias, 0,46% das loterias, e essa verba é repassada aos clubes que desenvolvem trabalho olímpico. Então o Bahia precisa ser inserido nesse meio, né? A partir daí, iniciar a construção de projetos de modalidades coletivas, porque elas demoram um pouco mais, precisam de mais dinheiro. Então, a construção do projeto precisa ser imediata. E aí o estudo de viabilidade, se vai ser basquete, se vai ser vôlei, se vai ser handebol, o que é mais viável, o que pode trazer recursos para o clube, o que pode trazer engajamento para a torcida e né, visibilidade, né? Então, e também parceiros comerciais. Qual modalidade dessas coletivas tem maior potencial para trazer essas 4 coisas? Parceiros comerciais, visibilidade, receita, né? E engajamento do torcedor. E, logicamente, títulos, né? Porque o torcedor quer ganhar, sempre.
né? E que a gente precisa, quando colocar equipes, precisa ser equipes competitivas, né? Porque não pode ser colocar só por colocar, porque o torcedor quer vencer. Então, essas modalidades olímpicas. Mas as modalidades individuais, elas podem ser iniciadas imediatamente. Você pode ter tênis de mesa. Um trabalho já de formação de atletas de tênis de mesa. É um esporte que demanda muito pouco investimento financeiro e estrutura física também mínima, né? Então você já pode iniciar um trabalho dentro de uma modalidade olímpica, por exemplo, como tênis de mesa. Skate, já tem as pistas na cidade. Você faz uma parceria com a prefeitura e você utiliza a estrutura física que já tem. Surf já existe, né? Vários atletas, vôlei de praia. Então tem modalidades que você já pode de imediato, e a gente já tem conversado com pessoas que são desse ambiente olímpico aqui na Bahia, justamente para que a gente não perca tempo. Boxe, já existe um trabalho muito forte aqui na Bahia sendo feito. Por que não o Bahia montar a sua equipe de boxe, né? Absorver esses atletas que já fazem um trabalho bacana, né? Então, nesse primeiro momento, são coisas que... Eu não sei se eu usar a palavra simples, porque não é nada é tão simples assim, mas tem menos dificuldade de acontecer, né? Então, essas modalidades de imediato já podem ser absorvidas. Emerson, no seu plano de gestão você fala em ouvir o torcedor, né? Tem um canal aberto em ouvir essas opiniões, ouvir as sugestões do torcedor. Mas eu já lidei com alguns candidatos que falam nisso também, de ouvir o torcedor, de estar com a porta da presidência aberta, e no momento que ele é eleito, essas portas são fechadas e nada acontece. Não é ouvido de fato o torcedor que convive, né? Está lá no dia a dia, paga a associação, está ali nos jogos do clube, vai acompanhar as futuras modalidades. O que se tem de plano para de fato ouvir o torcedor, receber esse anseio do tricolor que é tão apaixonado e participativo? Criar canais de comunicação que sejam fáceis para o torcedor, né? E criar uma equipe de comunicação dentro do Esporte Clube Bahia que atenda essa demanda, né? Esse é o primeiro momento. Eu já tenho, junto com o Paulo, a gente já tem conversado, né? Tendo sucesso na eleição, a gente já partindo da gente, né? O contato com as embaixadas, nos apresentando, né? Nos colocando à disposição, já marcando reuniões para ouvi-las, com as torcidas organizadas, por mais que o Bahia, né? Não possa prometer algumas coisas, por exemplo, a torcida organizada, porque a Arena Fonte Nova não é do Bahia, mas a gente precisa ouvir para entender o que eles precisam, porque daí a gente pode interceder por eles junto à Arena, junto ao Grupo City. Sim. Então são vários players, né, stakeholders do Bahia, do clube, que a gente precisa ouvir. E o torcedor também. Então é criar esses canais, ouvir e trazer essas informações para que a gente possa, primeiro, ter responder. Porque o torcedor, eu acho que quando entra em contato com o clube e não tem uma resposta, eu acho que a frustração é muito grande, porque o sentimento é de desprezo, né? Imagino que o torcedor se sente desprestigiado, desprezado pelo clube. Então, é tomar um cuidado, e é um dos nossos pilares, né? O cuidado com o sócio, o cuidado com o nosso torcedor. E para cuidar deles, a gente precisa ouvi-los. Esse é o entendimento. E, assim, dizer que eu não vou fazer igual a outros que já fizeram, primeiro, eu tenho 24 anos de Bahia, né? Eu sou um cara muito tranquilo. Ulisses, você trabalha comigo, já teve essa oportunidade, me conhece no dia a dia. Eu sou um cara muito aberto ao diálogo. E eu não vou mudar isso depois que eu pegar a caneta do Bahia, né? Eu circulo na cidade, eu me relaciono com a torcida desde quando eu era goleiro do Bahia. Eu falo com as pessoas, né? E eu não vou mudar, porque não vai mudar nada na minha pessoa, o cargo que eu vou ocupar, né? Vou continuar sendo o mesmo Emerson. E isso vai para dentro da minha gestão.
Emerson, você tem vivido um cenário diferente nos últimos dias, né? De um acirramento político em busca desse cargo que é tão importante, não só para as pessoas que o disputam, mas também para os torcedores que fazem parte da vida desse clube. Como você tem avaliado esse cenário político, esse momento em que você tem que debater ideias, discutir e também ouvir algumas coisas, né? Como acontece em qualquer campanha. É uma novidade, né? Essa briga louca, né? E que às vezes esquece de discutir projetos, discutir o futuro do clube, que é o principal objetivo, para desqualificar o outro, né? O seu concorrente, né? E isso a gente vê na macropolítica, né? Nas eleições para presidente do país e aí acaba sendo repetido na micropolítica, porque não deixa de ser uma política, né? Na micropolítica também. A gente sente, assim, é novo para mim todo esse processo, mas a partir do momento que eu desejei e sonhei em ser presidente do Bahia, e eu sabia que eu teria que passar por esse momento, né? E eu me preparei para isso. Por mais que algumas situações causem estranheza, sejam novas, mas eu me preparei para isso. E eu acho que o objetivo final, que é justamente fazer um trabalho que encha o torcedor de orgulho, vale a pena. Porque a gente tem 1 mês de campanha, mas depois vai ter 3 anos de gestão para poder encher esse torcedor de orgulho. Então vale a pena você aguentar tudo isso, né? Até porque você precisa se mostrar, falar de ideias, mostrar que você é capaz de fazer uma boa gestão e, logicamente, que a campanha é para isso. E a gente está aí para isso, querendo mostrar, falar com o torcedor, se mostrar capacitado para poder defender o Bahia novamente. Eu que já fui campeão dentro de campo, já fui capitão do time, levantei troféu de bicampeão do Nordeste dentro do estádio do maior rival. Eu que já senti o que é ser campeão pelo Bahia, eu quero muito voltar a sentir esse gostinho, não mais dentro de campo, mas de uma outra forma, ajudando o clube a voltar a ser campeão, a ter conquistas relevantes. Emerson, te agrada a forma como o clube vem sendo conduzido depois do closing do negócio com o City Futebol Group? Olha, eu entendo que esse ano, né, que tá corrente, a prioridade toda foi o fechamento do negócio, que foi realizado em maio. Então, até maio era necessário os últimos ajustes para que entregasse o Bahia SAF, né, para o Grupo City. A partir daí poderia sim ter sido iniciado um trabalho do clube, né, um trabalho do clube, já preparando para a próxima gestão. Não foi. Eu não conversei com o Guilherme nem com o Vitor para entender o porquê que não aconteceu. Talvez eles não quiseram iniciar projetos que talvez o próximo presidente não se interesse em continuar, né? E então eles preferiram deixar para que o próximo presidente realmente meta a mão no trabalho. Não que eles não tenham colocado, eles acho que, como eu falei, né, a grande conquista foi trazer o Grupo City, né? E esses últimos meses de Esporte Clube Bahia acabou sendo um pouco... a gente tem uma sede hoje que a gente pensa em trocar, né? Mas não iniciou um trabalho efetivo. Poderia ter iniciado, mas foi uma escolha da diretoria e a gente começa o trabalho sem problema. A partir do momento que for eleito, que tiver a posse, a gente começa o trabalho e isso não é problema não. Emerson Ferretti, candidato à presidência do Bahia pela chapa União Tricolor, número 12. Paulo Tavares como vice. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Bora, Ulisses. Então, eu já deixei bem claro desde o primeiro momento, né, as minhas qualificações, o meu preparo de muitos anos, a minha experiência dentro do futebol de muitos anos, 44 anos. E isso me credencia a estar hoje pleiteando esse cargo, né? Então eu não caí de paraquedas. Eu me preparei para estar aqui. Eu tenho projetos que a gente já construiu, já estamos conversando com pessoas, com instituições que possa fazer com que a gente não perca tempo assim que assumir. E eu sou um amante do futebol, amo o Bahia, amo a Bahia, escolhi aqui para ficar.
Sou o primeiro ex-atleta do clube a se candidatar à presidência. É um marco. Pedrinho, a torcida do Vasco entendeu que Pedrinho, por toda a sua experiência como atleta do clube no futebol, né, seria importante. Eu acho que abre uma porta, abre uma nova era para ex-atletas ocuparem espaços de decisão dentro do futebol brasileiro, dentro dos clubes. E eu venho nesse caminho, né? Logicamente que a gente precisa se preparar para. E eu estou preparado, né? E eu já defendi o Bahia. O torcedor do Bahia já viu o Emerson como um deles, já entendeu isso, já se identificou com o Emerson como um tricolor. A cidade da Bahia já me entregou o título de cidadão soteropolitano, já reconheceu os serviços que eu prestei à sociedade, já me abraçou, já me acolheu. Então eu sou mais um baiano, eu sou mais um tricolor que quer muito ver o Bahia muito forte. E eu me preparei para isso. E é por isso que dia 2 a gente está confiante que a chapa número 12, que é a minha e de Paulo Tavares, vai poder comemorar para iniciar um trabalho de dignidade e que enche o torcedor de orgulho. É isso aí, galera que assiste o Extracampo. Essa foi a entrevista com Emerson Ferretti, candidato à presidência do Esquadrão de Aço. Você continua acompanhando o nosso canal para ver as entrevistas, para ver as propostas dos candidatos a esse pleito que vai ser no dia 2 de dezembro na Arena Fonte Nova e também de forma virtual para os associados do clube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o nosso vídeo, manda para os amigos. Vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. Aquele abraço, galera, e até a próxima.